A gente preparou, eu digo a gente, eu e o Marco Antônio Flecha, que é um advogado, especialista em direito ambiental, conhecido aí pelo pessoal, amigo do Elias, do Wander. Então nós preparamos esse texto aqui, e a nossa ideia era ter caminhado antes para que todas as pessoas recebessem, para não chegar aqui com uma ideia. Mas aí teve uma falha nossa, eu mandei isso muito em cima, acabou não dando tempo de mandar para todo mundo, né? E como a gente não vai conseguir debater isso aqui em 10 minutos, a ideia permanece, ver esse texto ser enviado para todas as pessoas, e a gente, a partir daí, começar a desenvolver um debate, porque essa é uma forma alternativa de geração de recursos e renda para as RPPs. RPPN é terra. Terra tem função social. Porque a função social da terra não é só ambiental. Ela é ambiental, ela é econômica e ela é social. Ela tem que ter, sim, a preocupação de gerar emprego e renda. Para gerar emprego e renda, você tem que ter investimento. Investimento é dinheiro. Foi através desse processo aqui que nós conseguimos investir na nossa RPP, nas nossas duas RPPs, só no centro de visitante, cerca de R$600 mil, sem pegar dinheiro de PSA, sem pegar dinheiro de ONG e sem pegar dinheiro de recurso público. Todo o projeto que existe na RPPN tem cerca de R$7 milhões investidos. Eu não fiquei mais rico, nem mais pobre por causa disso, até porque esse recurso não veio para mim. Esse recurso foi aplicado lá. O Júlio Botelho saiu daqui agora e disse que esse ano ele tem uma verba para proteção ambiental, se não me engano, a rubrica é essa, de R$2.000 por ano. Nós não podemos nos acostumar com as migalhas, porque o que vai para a área ambiental no Brasil é migalha. R$2.000 por ICMBio de Tamonte fazer proteção ambiental. R$2.000, Júlio Botelho. Por mês. Por mês? Vai dar menos que os 55 centavos aí, entendeu? Então isso é ridículo. Por exemplo, essa questão do javali, do javaporco, eu toda noite em volta lá da minha casa, tem bandos de 40, 50 animais. A gente já entrou em contato com o Parque Nacional da Itatiaia, o parque não tem uma armadilha fotográfica para botar lá. Precisa de dinheiro, precisa de recurso. E isso não é querer ficar mais rico. Eu não conheço um proprietário de RPPN que tenha criado a RPPN pensando em dinheiro. Eu não conheço um. Agora, eu conheço vários que têm a preocupação social de gerar recurso através da RPPN. Isso aqui é uma forma. Eu vou ler rapidinho, e a ideia é essa, não dá para todo mundo. E a gente, a partir daí, Wander, abriu uma discussão, que não é só para a RPPN, não. É para proprietário rural, de um modo geral. Ele pode até não querer criar uma RPPN, mas se ele quiser criar isso aqui, ele vai ter que se adequar a uma metodologia onde o meio ambiente vai ser beneficiado, porque ele vai ter que cumprir algumas das condicionantes disso aqui. Peço licença para ler, delego uns 3 minutos isso. Esse texto aí. Associação por propósito específico, uma alternativa para a sustentabilidade econômica de RPPN, que é o tema dessa reunião aqui, né? A criação de associações sem fins lucrativos, tendo em vista a execução de propósitos específicos e legais, porque essas associações ilegais, né? Propinoduto, mensalão, são associações ilegais. Está amparada na Constituição Federal e no Código Civil. A constituição de associações visando a criação de RPPN ou a manutenção de reserva particular já criada pode ser uma alternativa viável para o proprietário rural interessado em preservar o meio ambiente e, olha a importância, e, ao mesmo tempo, gerar recursos econômicos para a manutenção da propriedade. A criação de associações, tendo em vista o uso compartilhado da propriedade, das propriedades rurais, tem sido usada por alguns proprietários apenas para camuflar a venda, entre aspas, ilegal de lotes e pequenas chácaras. Outros vão mais longe ainda na ilegalidade, parcelando, também entre aspas, e vendendo em contratos de gavetas áreas inferiores ao modo rural. A nossa zona rural está cheia disso. O cara tem uma propriedade, ele não tem dinheiro para manter a propriedade, ele vende, o Wander que é da área sabe disso, ele vende esses parcelamentos para fazer dinheiro. Ele pode fazer isso de forma legal, não é? Tais práticas, sem dúvida, acabam afetando o proprietário que busca o caminho correto,
criando um clima de suspeita com relação ao real propósito da constituição da sua associação. Por esse motivo, os órgãos públicos relacionados ao licenciamento de associações para gestão e uso de imóveis rurais não têm sido simpáticos à aprovação dessas instituições. É mais um caso do justo pagando pelo pecador. O cara que faz direito acaba sendo penalizado pelo que não faz direito. O proprietário interessado na criação de uma associação para a gestão da sua área a ser protegida deve inicialmente procurar um advogado especializado e experiente no assunto. Estatuto, atas de constituição, regimento interno, memorial descritivo das benfeitorias, entre outros, estão disponíveis na internet, assim como as fórmulas mágicas para a cura do câncer. Caberá ao interessado discernir uma forma da outra. Ou você faz profissionalmente, ou você vai pelo aventurismo, né? Entretanto, entendemos que os critérios de constituição de associação visando a criação de reservas particulares ou enriquecimento ambiental de uma propriedade rural, não necessariamente a EPPN, devem ser aperfeiçoados e explicitados. Por exemplo, estabelecer um tamanho mínimo da propriedade rural, onde se pretende criar uma associação, um limite mínimo para a área a ser recuperada e ou protegida, condicionantes como a prévia regularização ambiental da propriedade, reserva legal, CAP, proteção de APP, uma taxa mínima de ocupação do solo. A taxa de ocupação do solo onde nós estamos inseridos é de 5%. Nós temos 24 hectares e nós temos construídos menos do que estes 5% que o plano diretor estabelece. Nós estamos em torno de 3% de taxa de ocupação do solo. 95% é floresta. E foi possível fazer isso tudo que eu falei aqui. Uma taxa mínima de ocupação do solo, uso obrigatório do aproveitamento de água da chuva, o uso alternativo uso de um sistema alternativo de energia renovável, a criação e manutenção de viveiros para a produção de mudas de vegetação nativa e, importantíssimo, a manutenção de atividades que mantenham a característica de propriedade rural produtiva. Senão o cara vai criar um condomínio camuflado e ele perde a função da terra, que é produzir alimento, né? Zona rural é para produzir alimento. Criada a associação, o imóvel ou parte dele será transferido via escritura pública para essa pessoa jurídica, que é a associação. O proprietário que criou a associação será o titular desses títulos, que poderá ou não negociá-los com o terceiro. É como se ele estivesse abrindo o capital da propriedade dele. Ele está abrindo o capital para outros sócios, que não são necessariamente proprietários da terra, são sócios da associação, são acionistas da associação. Os adquirentes desses títulos terão o direito ao uso de um módulo privativo, podendo nele construir um meio de hospedagem. É como se fosse uma pousada, que vai gerar receita para a manutenção da propriedade rural da EPPN. Ou unidade habitacional, o cara pode morar lá. Na nossa não tem ninguém que mora. Mas tem proprietário que mora nos Estados Unidos e tem uma unidade lá com a gente. A maior parte dos nossos associados são de Rio e São Paulo. De Resende tem alguns poucos, né? Ou unidade habitacional de acordo com um memorial descritivo previamente estabelecido. Ou seja, o cara não vai fazer do jeito que ele quer, ele vai fazer do jeito que foi estabelecido no estatuto, no regimento, no memorial descritivo, com todos esses conceitos, né? Não pode ter nem um palácio, nem uma construção mais rudimentar. O dinheiro oferido com a venda dos títulos pertence ao proprietário original. Parte desse dinheiro será direcionada para cumprir os compromissos estatutários e contratuais assumidos pelo proprietário original, é o cara que é o dono da terra, e parte será usada em benefício próprio, dele próprio. Para ingressar na associação, o interessado deveria adquirir o título de sócio do proprietário anterior. A taxa de administração da associação deverá ter na sua composição uma parcela para ser usada na manutenção da reserva particular ou da propriedade rural, se não quiser criar a RPPN. Nós temos hoje na nossa RPPN 5 funcionários fixos. E hoje tem lá trabalhando mais 15 pessoas na manutenção dessa infraestrutura que foi criada. Então nós estamos falando de 20 empregos. Não estou falando de ninguém ficar rico. Nós estamos falando da necessidade de ter recurso para você cumprir a função social da terra e a sustentabilidade, que ela é ambiental, econômica e social. Né? Criar lá e deixar lá, tudo bem.
tem todo o romantismo disso e tal, mas eu nunca imaginei isso, como nunca imaginei ficar rico também. A nossa proposta, caso seja aprovada pelos presentes, será elaborar uma minuta de resolução. Eu acho que o caminho mais rápido é o CONAMA, agora isso aqui não é nada fechado, pode ser projeto de lei, enfim, mas do jeito que o nosso Congresso está e a política está, de repente o caminho é o CONAMA mesmo. Submetê-los aos senhores, depois da gente discutir, fazer um texto final, e encaminhar via Associação Estadual de Propriedade da RPP, via os sindicatos rurais e via quem mais tiver afeto à questão. Né? Então, nós viabilizamos, nós arrecadamos recursos sem pedir favor a ninguém. A ninguém. Foi esforço próprio de um grupo de pessoas que se reuniu com advogados, especialistas, com pessoas que entendem do assunto, e fomos buscar essa solução. Quem quiser conhecer, reserva, o Nilo já esteve lá, reserva Agulhas Negras e Chalé Clube Alambari, que a Roberta citou como sendo o plano de manejo melhor que ela recebeu, e realmente a gente fez ele lá sozinho, né? Tudo bem, o Carlos Augusto é um baita engenheiro, o cara tem uma experiência boa e tal, então a gente fez isso lá. Está aqui um exemplo, e esse exemplo eu estou trazendo para cá, a gente compartilhar com vocês, e é alternativa de renda, é alternativa de geração de emprego, é alternativa de colocar a propriedade cumprindo com a sua função social. Que eu acho que de criar a unidade de conservação, como o governo cria, é mole. O Ministério Público está obrigando o ICMBio e outros órgãos a adotar as suas unidades de conservação do que está escrito lá no SNUC. Recurso próprio, orçamentário. Tá? RPPN tem que ser alguma coisa que funcione. Não pode copiar o modelo falido do Estado brasileiro. Não, nós vamos estar copiando a falência, né? Você cria RPPN e tem R$2.000 por mês para proteção ambiental. Então é essa a minha fala. Né? Se vocês puderem mandar para todo mundo, cada um leia isso com carinho, torna para o grupo. Todos nós estamos no grupo de e-mail, né? E vamos trocar ideia e tal. Ó, chegamos a um texto. Vamos mandar para o CONAMA? Quem assina? Vamos mandar para o CONAMA. Isso aqui é para regulamentar o melhor do que está hoje. Hoje, se quiser criar como está, a Constituição garante e o Código Civil Brasileiro garante. Só que essa resolução vai obrigar o cara a fazer. Para evitar essa coisa de, eu não sei o que é isso, então eu vou proibir. O que acontece hoje é isso. Tá? Obrigado.